Fala galera, voltamos com a terceira temporada do QPA. Que papo é esse agora? Um programa voltado a contar histórias, bater um papo tranquilo, sem roteiro, né? Dante Gervásio está aqui comigo mais uma vez, mas Estamos temos novamente. novidade para essa temporada, né, Dante? Terceira temporada e nós temos um terceiro elemento na mesa. Olha só. Um terceiro elemento fixo na mesa, que vem dar um pouquinho mais de credibilidade jornalística, né, a esse programa tão conhecido aí pelas pessoas, pelas nossas opiniões, né, pela nossa história. Mas agora traz o jornalista, né? Rafael Candatem, jornalista de formação, veio lá de Rondônia para Itajaí, no início da década de 2000. Também trabalha com marketing digital. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Dante. Obrigado, Jefferson, pelo convite de vocês dois. Estou aqui para somar, né, nesse programa que já tem credibilidade. Olha, já acompanhava vocês a longa data, né? Então fiquei muito feliz pelo convite. Estou aqui à disposição. A gente vai somar nesse trabalho, desse trio, né? Para a gente trazer uma boa experiência para quem está nos acompanhando, com os convidados, fazendo uma boa apresentação. E obrigado pela credibilidade, né? Porque hoje jornalista ter credibilidade tá um pouco difícil. Eu não podia deixar dar essa jornalista cutucada, com né? diploma ainda. Com diploma, pô, e sendo imparcial, né? Vamos tentar ser imparciais. O Rafa fala pra gente que traz mais uma novidade nessa temporada do QPA, que é a parceria com Itajaí Bairros. Exatamente, a gente está com a parceria com o Instagram @Itajaí Bairros. Então você que quer saber notícias de Itajaí, o que está acontecendo em Itajaí região, começa a seguir lá, Itajaí Bairros, @Itajaí Bairros. E já que tá chegando então, Rafa, botar pra trabalhar, né, Dante? Vamos lá, vamos trabalhar. Apresenta o nosso convidado do dia aí. Tem tudo a ver o nosso convidado do dia com o trabalho. É o Maicon Campestrini, ele também é itajaiense, coisa rara no momento atual aqui da cidade, com tanta gente vindo de fora, né? Inclusive eu. O Maicon Campestrini, ele é empresário, empreendedor e é proprietário da V10 Tools. Maicon Campestrini, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação, né, fazer parte do primeiro episódio da terceira temporada do QPA, né? Então, fico muito feliz pelo convite, estar aqui, a convite do Jefferson, né, que é um amigo de longa data, e o Jefferson trouxe também esse vínculo de amizade também com vocês. Então, eu fico muito feliz de estar hoje aqui e compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. Quem sabe aí a gente consiga trazer boas palavras aí para quem vinha assistir esse primeiro episódio aí. Falando em história e experiência, quem é Maicon Campestrini? Bom, o Maicon é um itajaiense, como o Rafael já falou, sonhador, empreendedor, uma pessoa que nunca admitiu a pobreza, sempre sonhou em dar algo melhor para a família. Então, esse foi o maior combustível da minha vida. Nasci numa família simples, pobre, via dificuldade batendo na pele, né? E foi esse o maior motivo de ter impulsionado a minha vida dentro do empreendedorismo e trazendo agora uma nova fase da minha vida, né, com a V10 Tools, que é uma nova empresa, além de 16 anos de CNPJ, que já são a Open Clima, que foi a empresa mãe de tudo, né? Então, esse é o Maicon, um empreendedor, sonhador, que quer sempre algo melhor e dar o melhor para sua família. Ô, Maicon, conta pra gente aqui, né? Como que é sair da pobreza, que você era pobre, uma família financeiramente sem estrutura, e construir uma família, né? Você é casado, tem uma filha, e construir também uma carreira, né? Uma carreira sólida no empreendedorismo, que é muito difícil empreender no Brasil. Então, Sim. o que te motivou e o que te fez conseguir sair da pobreza e construir uma família e também uma empresa? Sim. Bom, como eu falei, eu vi a dificuldade na pele e vi a dificuldade da minha família, né? E, como eu falei, também não admitia viver essa vida pro resto da minha vida. E, óbvio, eu tive uma base, um pai e uma mãe, a força do trabalho sempre foi do meu pai, né? Meu pai é um homem muito trabalhador, no qual me deu bastante incentivo nisso, e a resiliência veio da minha mãe, né? Então, eu acho que primeiro eu tive uma base, que foi a minha família. Minhas irmãs também sempre foram muito trabalhadoras e são. E posterior a isso, eu fui um cara muito sonhador. Sempre fui sonhador. E os meus sonhos foram sempre, para muitos, às vezes até as pessoas achavam que eu não conseguiria alcançar, eram muito altos, né? Eu acho que o empreendedorismo, e falando até a realidade sobre as dificuldades no Brasil, se nós não conseguirmos sonhar alto, a gente nem começa nesse país.
com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, acho que a vida do empreendedor, primeiro, é o sonhar, né? Querer e ter bastante resiliência para enfrentar todas essas dificuldades que a gente vem. E pegando essa dificuldade, o que que o Maicon, hoje empreendedor, né, Uhum. já consolidado em seus negócios, quando ele levanta de manhã para trabalhar, o que o Maicon lá, criança, com toda a dificuldade, te dá de impulso para superar o dia, às vezes com toda a dificuldade, o dia de pagar o imposto, o dia do que acontece no dia a dia aí. Ô Jefferson, acho que chega uma fase da nossa vida que não tem mais volta. Não tem como engatar mais a marcha ré. Só tem um único meio, é seguir em frente, porque muitas pessoas acabam dependendo de nós, né? Famílias, funcionários, fornecedores. Então, acho que quando eu acordo todo dia de manhã e vejo todas as dificuldades que eu tenho, eu não consigo ver que eu não tenho mais como voltar para trás, a não ser continuar e perseverar. Não tem outra escolha. Essa, pelo menos, é a minha visão como empresário e empreendedor, né? Ô, Michael, tu falou da Open Clima, né? Uhum. Uma empresa de climatização. Sim. E hoje é a V10 Tools. V10 Tools. O que Isso. que faz a V10 Tools? A V10 Tools é uma importadora de ferramentas, uma marca que eu criei do zero. Ela hoje importa ferramentas com todo um brand e marca para estética automotiva, exclusivamente hoje para estética automotiva. Só que nós já estamos projetando para 2027 começar a atingir outros setores também, que seria a linha de mecânicos, né? Ferramentas em geral para mecânicos. A estética automotiva, ela basicamente veio da lavação, né? Da lavação de carros. Veio ali uma grande evolução em 2020 e 2021, onde veio uma grande concentração de empresas de químicos migrando para produtos mais gourmetizados para automóveis. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que o futebol vem em primeiro lugar. Eu digo que o carro vem em primeiro lugar, porque o sonho de todo mundo, quando completa 18 anos, é ter o primeiro carro, né? Ainda tem esse sonho? Carro, para mim, é um hobby, é um vício já, né? Então, eu também sou colecionador de carro antigo, eu tenho um Opala 79. Na verdade, a minha história não começou dentro da climatização e da parte de engenharia. Começou aos 9 anos de idade, dentro de oficina de lataria e pintura, trabalhando com meu padrinho. E ali eu vim construindo essa paixão por carros, né? E quando eu migrei da Open Clima, que eu estou nesse processo de migrar para a V10 Tools, foi justamente onde eu encontrei assim, não, eu vou chegar aos meus 40 anos, só que dessa vez eu tenho que ter um negócio que eu faça assim com paixão, que eu sou apaixonado realmente pelo que eu faço. Então hoje eu tenho uma empresa que vende ferramentas, que é algo que eu gosto muito, eu acho que muitos homens gostam de ferramentas, né? E para cuidados de carro. Então essa é a V10 Tools. E você importa isso e tem a distribuição sua também? Como que funciona a distribuição? Isso, nós temos os nossos fabricantes na China, no qual a gente tem contratos com a grande maioria deles, e toda a parte de desenvolvimento e engenharia a gente trabalha em parceria aqui no Brasil com o nosso desenvolvimento junto com o setor de engenharia lá nas fábricas na China. E a distribuição aqui no Brasil é feita da nossa empresa para lojistas, né? Então, quando você passa aí numa casa de ferramentas, né? Tem uma referência a Tamoio, ela não é nosso cliente, mas é um cliente com potencial para a nossa empresa. Então, essas lojas, o Posto Parada dos Amigos, né? Eles são os nossos clientes. Se você for lá hoje nos postos, tem V10 Tools lá e vende muito bem, né, Jefferson? Vende muito bem. Melhor Então, posto de combustível em Itajaí, Parada dos Amigos. e isso é engraçado, porque se perguntar para mim hoje o preço do litro da gasolina, eu não sei. Eu abasteço acho que há uns 8 ou 10 anos lá no posto, eu só paro lá, abasteço e Mas vida pra que quem segue. tem um Entendi. Opala 79, não saber o preço da gasolina Não faz não diferença. faz Mas, diferença. mas esse Opala precisa colocar gasolina de qualidade. E onde que ele abastece? É no Posto Parada dos Amigos, né? Não Olha tenho a dúvida, o melhor posto da cidade. E, Mas- e esses produtos, vamos focar no entrevistado aqui. Sim, mas a gente precisa fazer um jabá, falar a verdade. Credibilidade, informação com credibilidade. Tá certo, aí eu trazer o jornalista do programa, Aí, ó. tá vendo? Ô Maico, e essa distribuição já chegou até onde? É um produto que vem da China, vem para Itajaí, Isso. né? Então, que tá aqui na cidade. E fica só aqui na região, Itajaí, navega, BC ou não? Para onde é que tu tá vendendo? Então, isso é legal porque eu sou itajaiense
natural de Itajaí, né? Nasceu no Marieta. Nasci no Marieta. Ô, maravilha. E hoje nós estamos levando a nossa marca para o Brasil inteiro. Hoje nós já temos, aqui no sul do Brasil, todos os estados nós temos clientes, inclusive no Acre, que fica, nós temos aí uma diferença de fuso horário de 2 horas, né? Aqui para Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo. É uma empresa que nasceu há 2 anos e nós já viemos aí conquistando um bom Cara, e espaço como é que chegou no mercado. Acre? Desculpa te cortar. Já Pô, contando, essa porque, história é porra, legal, tá? Tu foi lá, bom, pegou um aviãozinho, não? Não, Prospectar no Acre. essa história é legal, porque eu entendi que para atrás de um CNPJ tem que ter um CPF, né? Isso aí eu aprendi com um grande empreendedor catarinense, que é o Luciano Ang. Eu acho que é um grande modelo e um grande exemplo para o Brasil, não só para Santa Catarina. Mas já tá na van, V10? Olha, tô tentando ver se ele chama a atenção dele Luciano aqui Hang, agora. fica a dica. Bota o arroba aí do Luciano para dar uma força aí. Mas em breve a gente vai estar lá, eu confio na minha marca, na minha empresa. Mas isso é uma história legal, isso aí mostra o potencial que a internet e a rede social tem, né? Eu tenho um revendedor meu em Curitiba, o André da GF Garage, e eu e o André nós temos uma parceria muito legal, ele representa muito bem a minha marca em Curitiba, e através dos meus vídeos e dos vídeos com esse meu cliente, o André, nós chegamos a esse cliente hoje do Acre. E o mais interessante, ele é um médico cardiologista, que o hobby dele é lavar carro aos finais de semana. Uma pessoa muito bem sucedida, onde ele resolveu abrir uma empresa secundária, trabalhar com a paixão, com o hobby, que é estética automotiva. Então isso é até legal, eu fiz uma live com ele ontem, e eu até brinquei com ele, né, assim, mas o que casa, né, um médico cardiologista com, né, mas tu vê como, aonde eu falo que a paixão do brasileiro não é só o futebol e é o carro, né, e foi através das redes sociais, através de muito vídeo, né, todo o trabalho que a gente faz de marketing que nós chegamos até no Acre. E assim, no Acre, Espírito Santo e outras regiões do Brasil. Ô, Maico, fala pra gente assim, hoje, qual é a maior dificuldade para quem quer empreender, né? Abrir um CNPJ no Brasil? Agora nós vamos entrar num barulho muito grande, Opa, né? é isso que a Agora, gente precisa. se for pra, Barulho. o Jefferson me sai, ele me convida porque ele sabe que eu não tenho medo de falar e aqui nós já vamos sentar a porrada na mesa, né? Então fala. Hoje o que mais atrapalha a gente é o próprio governo, né? Ele não está para ajudar, nunca teve para ajudar o empreendedor. Quem critica o empreendedor é porque nunca foi empreendedor na vida. E, na verdade, o governo não imprime dinheiro. Na verdade, se não existisse empresas, não existia emprego, não existia nada num país. Só existe um meio de não ter empresas e existir dinheiro para um governante é através do narcotráfico, através de fazer coisas erradas. E quem mais sustenta e joga esse Brasil para frente é o que é mais discriminado nesse país, infelizmente, né? Então hoje o que mais atrapalha as empresas e os funcionários é o próprio governo, que acaba prendendo, né, ambos ali. Ô, Maicon, pode falar. E qual, nessa tua mudança, saindo do Open Clima, indo Aham. para V10, que tu sai da climatização, vai para importação, Sim. né? Onde é que tu acha que tu mais o governo está te atrapalhando para te dar um salto? Se não tivesse isso, eu já tinha dado um salto maior. Bom, vamos lá. Para quem sabe, não sabe, a importação hoje existe. São vários pilares que atrapalham hoje o importador, tá? Principalmente para quem está iniciando. O governo hoje ele disponibiliza um radar expresso, que são $50 mil de compra a cada 6 meses, que isso é igual a nada. Então tu imagina que o importador ele começa a comprar o seu primeiro produto lá na China, o seu primeiro container. Então ele tem que comprar à vista, esperar chegar essa mercadoria, nacionalizar, pagar o resto dos impostos aqui e o frete, e ainda vender esse produto a prazo, até vender o estoque, ou seja, ele trabalha 6 meses com dinheiro na frente pelo menos. Aí ele vai lá e estoura esse limite de radar de $50 mil. Ou seja, ele não pode mais comprar dentro desse período. Só que às vezes o dinheiro já está retornando e ele não consegue mais comprar porque precisa aumentar o radar. Aí começam as dificuldades. Para ele aumentar o radar para o ilimitado, ele já tem que ter R$270 mil na conta declarado. Para ele sair do limitado pro limitado para o ilimitado, ele já precisa ter R$800 mil aproximadamente na conta. Aí eu te pergunto, se ele não tem uma estrutura, se ele já não teve uma outra empresa mãe, ele já começa a morrer já no início. Isso nós estamos falando para começar a empresa. Depois, outros problemas que nós temos são as diferenças de impostos entre estados. ICMS, PIS, CONFINS, a substituição tributária, a ST, né? Sim.
Então, é uma complexidade fiscal tão grande que fica até difícil. Por exemplo, essa semana eu perdi uma venda importante para Roraima, por causa do imposto que por um subsídio que eles têm lá que se chama SUFRAMA. A nossa contabilidade aqui, ela levou uma semana para entender essa questão do SUFRAMA, como é que seria, como é que funcionaria. Ela ligou até para uma outra contabilidade parceira, a nossa contabilidade, para tentar entender. Ou seja, levou uma semana e eu acabei perdendo o cliente. Ou seja, uma dificuldade fiscal faz a gente também perder faturamento. Então, assim, depois vem transporte, enfim, são inúmeros problemas que nós temos que enfrentar todo dia. Ou seja, a gente vai crescendo e aprendendo com as dificuldades. Então, não existe soma, existe muito mais do que 5 aí, pelo menos, tá? E todas essas dificuldades, elas vão somando e sendo embutido no preço do produto final, né? Que é o Sim. custo Brasil, né? E aí, aquilo que é um mercado absurdo, que é o Brasil, que poderia ser um mercado consumidor muito maior, ele deixa de ser um mercado consumidor gigante, Sim. né? Onde as pessoas poderiam comprar mais, consumir mais e rodar mais o dinheiro no Brasil, acaba não rodando porque toda essa burocracia, essa insegurança jurídica, essa dificuldade na estrada, né, no rodado aí do transporte, acaba afetando na aquisição dos produtos mesmo. Eles ficam caros para o brasileiro e a economia não gira, né? E ô Maicon, pegando o que o Dante falou, né, e Uhum. dessa questão da dificuldade da gente comprar as coisas, porque se torna caro, e hoje existe também uma situação onde ficam criminalizando quem é empresário, quem é empreendedor, Uhum. né, e a gente tem aí, sei lá, cerca de 80% das empresas são até microempresas, né, pequenas e Sim. microempresas, não são grandes empresas que faturam milhões. Mas aí existe essa cultura de criminalizar o empreendedor, quem Sim. tem um CNPJ, e o governo, não, como tu falou, não imprime dinheiro, não gera renda. Como que você entende, como empresário, como a gente vai transmitir isso para o cidadão normal, que o empresário não é o vilão? Olha, isso é uma situação muito complexa porque muitas vezes nós não temos voz, né, para conseguir mudar uma cultura que já vem de décadas, não vem de pouco tempo. Então, para isso, hoje nós teríamos que ter um governo totalmente oposto do que a gente teve por décadas. Onde ele investe em cultura de verdade, não é aquela cultura pobre que nós temos aí, que deixa as pessoas mais burras do que inteligentes. Nós teremos que investir numa educação de qualidade, por exemplo, que existe em países evoluídos como educação financeira, como ciências políticas, para as pessoas entenderem de fato sobre política. Nós tivemos uma cultura no nosso país onde política não pode se discutir e deveria ser pauta sempre, porque, para quem não sabe, a política ela influencia não só nas nossas empresas, também quanto na vida das pessoas. São essas pessoas que decidem o que nós vamos ser e o que caminho nós devemos andar. Então, nós temos que ter um governo totalmente diferente, até porque esses dias eu estava vendo um vídeo do Ayrton Senna. Isso devia ser ali no final dos anos 80, início dos anos 90, onde ele falava da dificuldade financeira, social do Brasil, né? Então, ou seja, nós estamos falando aí de 1980 para 90. O Brasil nunca foi bom. Ou seja, eh, as pessoas estão insistindo em algo que nunca funcionou, Verdade né? no país do futuro. Exatamente. As pessoas querem votar num governo que está prometendo algo há quase 20 anos e ainda não entregou. Então, isso dificulta as empresas, isso dificulta a vida social das pessoas, e só tem um jeito: é mudar, fazer uma transição nova, criar uma nova metodologia de ensino, uma nova metodologia de cultura, para daí sim ressocializar as E pessoas. tu veja que tá falando toda a dificuldade tributária, né? Sim. Então, a V10 está crescendo no meio de toda essa complexidade tributária que daqui a pouco não existe mais. A reforma tributária vai mudar Sim. tudo. A gente vai ter que reaprender. Junto com isso, vem escala 6x1. Sim. Fim da escala 6 por Fim da escala 6x1. Cara, como é que tu faz o teu projeto, né? V10 daqui 10 anos, se daqui 1 ano pode mudar tudo. Bom, a V10, ela, na verdade, como eu falei lá no início, eu sou um sonhador, né? Então nós sonhamos com uma realidade no ano que vem, só que a verdadeira realidade é que nós não sabemos qual é a projeção para o ano que vem. Essa nova reforma tributária, ela é incalculável, até porque ela ainda não está fechada. Tem muitas coisas que vão vir ainda após a eleição, que daí é que vai vir um rojão de verdade.
A única resposta que eu tive de uma pessoa que está estudando através do instrutor que está dando aula para várias contabilidades é que as empresas vão ter que repassar o custo. A única resposta dele, incisiva, foi: as empresas vão ter que repassar o custo, ou seja, encarecer mais a vida do cidadão. Só que a realidade é que as empresas já não estão mais trabalhando com margem de lucro saudável. Isso, essa semana mesmo, deslanchou a quantidade de empresas aí que estão fechando, pedindo recuperação judicial. E alguma, quer dizer, se tu for pensar mesmo, quando a gente olha só essas grandes empresas, eu acho que uns 80% são microempreendedores. Exato. 80% das empresas no Brasil são microempreendedores e são pessoas que estão trabalhando de manhã para jantar à noite. E quando tu olha que uma Casas Bahia, que foi um dos casos que tu citou, tá passando por problema, tu imagina uma empresa Pequena. Pequena. Não, e com relação às Casas Bahia, vocês viram que a justiça Cancelou revogou a a demissão. demissão. Quer dizer, a empresa não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. Sim. E a justiça diz: não demita. Sim. Não faz, é uma insegurança jurídica, né, total que a gente vive no Brasil. E o que você falava, né, dos microempresários, a dificuldade. Como que você vê hoje como esse cara está sobrevivendo, na tua opinião? Não, é o que eu falei, né? Esse microempresário hoje, na grande realidade, ele está trabalhando de manhã para jantar à noite. No outro dia de manhã ele não tem mais dinheiro. E para complementar a escala 6x1, isso aí talvez eu até vou ser cancelado na rede social. O que eu penso sobre isso, tá? Eu acho que o mercado ele tem que ser livre. Livre escolha entre empreendedor e empregado. As pessoas, eu ouvi a vida inteira que a gente tinha que estudar para ter um bom emprego, para ter carteira registrada, ter o fundo de garantia. Eu faço um desafio para todo mundo aqui. Vá lá no banco agora, na Caixa Econômica, e peça lá para sacar o seu fundo de garantia. Você não vai conseguir. Então, o dinheiro não é seu. Esse dinheiro que é seu, ele vai pegar, o próprio governo pega e empresta para você com juros. Então, a falta de conhecimento das pessoas é que está adoecendo, na verdade, o nosso Estado, né? Então, a escala 6x1, na minha opinião, ninguém é obrigado a trabalhar 6, 7, 8, não importa quantos dias. As pessoas têm que ter a livre escolha. O Jefferson, o teu posto trabalha lá 7 dias na semana, não? Sim. A pessoa ela tem a livre escolha de chegar lá, não quero trabalhar 7 dias. Mas tem pessoas que querem trabalhar, necessitam do trabalho. Vão ganhar um pouco mais. Não é o governo que deve escolher ou não. As pessoas têm o poder de escolher e tomar decisões na sua vida, não o governo. Aonde o governo bota a mão, não dá certo. E encarece, né? Encarece a mão de obra. Você tem que trabalhar tantas horas. O risco da informalidade acaba aumentando também. Né? Aumentando. Já aumentou, né? Já aumentou. Sim. Sempre sai. O tiro sempre sai pela culatra. É. A intenção é uma e sempre ocorre o pior. Então, é Eu- o que vai acontecer. Eu tava vendo um especialista falando essa semana, ele falou assim, vai perguntar para motoboy se ele quer ser regulamentado, entregador de iFood. Uber também não Não quer. quer, porque ele faz o horário que ele deseja, trabalha quantos dias ele pode por semana. Ele tava falando que o entregador de iFood na Grande São Paulo ganha 4.500 por mês. É maior que a renda média brasileira, que é de 3.400 por mês. Isso aconteceu com as enfermeiras, com as empregadas domésticas, né? O discurso era maravilhoso, mas na prática o que aconteceu foi o desemprego e a informalidade. É. Foi isso que aconteceu. E isso é a maior dificuldade hoje do setor de prestação de serviço, né? Vendo voltando ali a situação da Casa Bahia, ouvindo algumas pessoas aí falando sobre o assunto na internet, e uma delas falou que a questão, comparando a Casas Bahia, por exemplo, com a Van, que a gente falou aqui no Sangue, né? Que a Van tendo um resultado positivo, ao mesmo tempo que a Casas Bahia teve um resultado bem negativo, né? Que eu não esperava. E isso acabou ocasionando a situação da recuperação judicial e toda essa situação que na Casa Bahia. Tu acha que a questão da cultura que a Van criou ao longo de todos esses anos, do Luciano Hang, da imagem da empresa, né, e a Casa Bahia foi pelo contrário, assim, tinha lá o proprietário e depois acabou, hoje acho que não é mais a mesma família que está frente à mesma família, e a Van continua lá com a figura do Luciano Hang, né, a cultura da empresa. Tu acha que essa cultura que a Van continua levando, e aí já vê o Luciano com os filhos, né, passando isso para frente, essa cultura que a Van tem, quem sabe, faltou na Casas Bahia, e se você vê isso, né, como você falou do Luciano Hang, você está criando essa cultura para a V10? Sim. Na verdade, Jefferson, quando a gente vê muitas empresas, principalmente uma Casas Bahia, que é uma grande referência, quando a gente era criança já ouvia falar em Casas Bahia, né?
Eu acho que são duas questões diferentes. A gente não pode entrar, a gente não tem o mérito para falar, porque a gente não sabe internamente qual a situação da Casa Bahia, mas a gente sabe que tem boa parte relevante o impacto da questão da economia, porque as pessoas perderam o poder de compra. Nível de inadimplência, querendo ou não, a Casas Bahia financia muito eletrodoméstico, móveis, enfim, para as pessoas. Então, só que são duas empresas muito distintas numa questão. Primeiramente, tem a figura do Luciano, o Luciano Hang, que contribui muito com isso, só que a Havan, ela focou numa questão que muitas empresas do passado não focavam, que é a experiência. Hoje, e isso muitas pessoas não perceberam, muitas pessoas pegam sábado e domingo e vão passear na Havan, mas ninguém vai passear na Casas Bahia. Então, o que a Havan criou foi uma experiência. É verdade. Então, são duas coisas muito distintas. A Casas Bahia, Salfer, dentre outras lógicas em que aqueles, a pessoa vai lá justamente para comprar um item. A Havan, as pessoas vão para passear. Então, o Luciano trouxe a cultura, sim, onde você entra na Havan, vai ter aquela questão do sino, que muitas pessoas vão lá apertar, a figura da imagem do Luciano. Então, ele criou uma experiência dentro da empresa. A própria loja, que é uma réplica da Casa Ou Branca. seja, já é uma questão temática, né? Então, a V10 hoje, ela sim tem a persona que é o Michael. Isso foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo. Eu abri a V10 e ser a cara da empresa, isso eu não abriria a mão disso daí. E, obviamente, nós não temos uma estrutura temática, mas eu trago uma experiência diferente para o meu lojista, aonde é o grande diferencial da V10. Isso, e pegando esse gancho, vou pedir pro Flávio botar pra gente a tua página do Instagram aqui na Sim. tela e pedir pro pessoal qual que é a página, o pessoal pode seguir. @V10 Tools. E lá na página tem um vídeo, como é que é o nome dessa menina? A Giovana. A Giovana, né? Um vídeo que eu achei uma história muito bacana, porque pegou uma. Quantos anos ela tem? A Giovana acabou de completar 15 anos. 15 anos, né? Então, uma jovem já empreendedora, né? Uhum. Buscando aí o seu espaço. E você fez um material com ela bem legal, pro vídeo pessoal lá para acessar tal, Sim. e curtir o vídeo, curtir a página. Tem muito disso mesmo. Uhum. E qual foi a tua ideia, cara, de pegar e fazer um vídeo contando a história dela? E se tu acha que isso é um papel também do empresário, né? De instigar isso nas pessoas. Dizer que tu é capaz, busca, faz. E se tu te enxerga nela também. Sim, sempre foi um sonho meu, isso eu ainda vou concretizar, que é criar uma escola para empreendedores, para jovens empreendedores. Lá no início eu falei sobre criar cultura e ensino, e às vezes aquela pessoa que é mais criticada é o maior incentivador das pessoas, que é o empresário, o empreendedor, né? A Giovana foi uma história legal. Quando eu falei lá atrás do André da GF, que é um cliente meu, é tio da Giovana. Nós fizemos um evento lá de 1 ano na GF, e eu conheci essa menina. O pai dela é um historiador. Ele tem o colégio Journey lá em Curitiba, que o colégio é com base cristã, e eles entrevistam os familiares para ver se aquele aluno se encaixa ali. Então ela vem de uma família com uma base muito legal, que eu admiro muito a estrutura deles. E quando eu estava conversando com a Giovana lá, a Giovana começou com um projeto que é do colégio do próprio pai, de empreendedorismo, onde ela tinha que abrir uma empresa. E a Giovana é apaixonada por carros também. O tio dela tem loja, então ela vive esse universo, né? E ela tinha acabado de completar 15 anos, e eu conversando com ela assim, meu, foi paixão à primeira vista, porque quando eu olhei assim, uma menina jovem, acabou de completar 15 anos, querendo empreender, e ela já empreende, porque aquele colégio, aquele trabalho de casa virou uma empresa na casa dela. Ela tem lá a sua estética automotiva em casa, onde é orientada e sempre com os pais lá, né? E lá no próprio evento que eu estava em Curitiba, eu fiz uma ligação para o Augusto Carboneira, que é o organizador do maior evento do sul do Brasil de estética automotiva, em Balneário Camboriú. E eu falei para ela, ofereci esse treinamento para ela de estética automotiva, né? Nós trouxemos tudo que existe no mercado, né, do melhor que tem, demos esse treinamento. Ela deu um banho, até em muitos homens aí barbados, ela aprendeu tudo. Foram 2 dias muito intensos de treinamento, e uma coisa que foi muito legal, no final, tá o vídeo aí também. Ela pegou e falou assim: "Ô pai, eu só pedi para Deus uma coisa", que ela sabe que Balneário Camboriú tem supercarros, tem, né, algumas lojas que vendem isso, e ela falou assim: "Eu só queria pelo menos poder ver uma Lamborghini em Balneário Camboriú". E quando nós estávamos lá no sábado, entrou uma Lamborghini Aventador de corrida lá no autódromo lá.
E eu conversei com o dono da Lamborghini, contei a história da Giovana, ele disse, não, uma volta não, vamos acelerar aqui, vamos andar a 200 por hora aqui, e esse foi o final, tem o vídeo até da Giovana aí, acelerando lá. Então isso é um sonho, um desejo que eu sempre tive, a Giovana foi um projeto piloto, que depois eu quero trazer até mais outros empresários para me apoiarem, em projetos com jovens e melhorar esse país de fato, que é o que a gente precisa, né? Essa foi a história da Giovana. Legal, e isso é colocar um dedo na ferida hoje, né? É, Falar que um adolescente, né, tem a possibilidade de trabalhar, né, de empreender, né? isso. Hoje quase um crime você tocar nesse assunto. Oi, É. e cara, a gente tava no mercado, né? A gente foi comprar água aqui pro podcast. E daí o cara que nos atendeu lá, um guri, eu acho que tinha 17 ou 18 anos. 17 anos. Daí eu já puxei papo com ele, falei, que legal, cara, tão novo assim, trabalhando, isso é uma coisa rara. Ele falou, eu trabalho desde os 11 anos Legal. no atendimento. Ele falou que a mãe dele tinha uma pizzaria, um restaurante, ele trabalhava, agora ele trabalha no mercado e ele é dono de uma agência de marketing, ele colocou gente para trabalhar para ele. Aí, O bicho é empreendedor. Ô, Mike, eu tava dando uma olhada aqui no teu Instagram, enquanto vocês estavam conversando ali. uhum. E o cara, uma coisa assim, bem de leigo, né? Vamos lá, como que é aquele negócio branco lá que joga no carro? A Snow Fun, Tá, né? então eu posso ir na loja e comprar para eu lavar o meu carro, é isso? Pode. Não Lá é no só- posto Paradas Amigos comprar. Lá no posto. Ah, então não é só para grandes Não, lojistas, não, para empresas que fazem lavação, é para o consumidor final. Cara, Isso. até na tua casa o produto. É muito bom. Ah, não sabia disso. Agora eu fui conhecer o Instagram que eu tava. Sabe o que é mais legal? Você não estudou antes, né? Mandamos um link pra ele. Ó, minha filha esses dias, minha filha querendo ganhar uma graninha a mais. Pai, eu posso lavar o carro e tal? Eu disse, pô, nem tenho nada aqui, né, pra lavar o carro, é uma esponja lá antiga. Lá no posto. Ó, vou lá, vou comprar Eu- pra lavar o carro. Quando eu lavo com detergente, cara. Eu também. Ó, tem shampoo lá pra lavar no posto do Jefferson também, Então, shampoo cara. automotivo. O shampoo, Ah, e essa né, área de o carro. estética automotiva, Sério, falando, cara? E aí, né? Do outro lado do balcão, realmente é uma área que tem crescido muito as vendas, né? Sim. Os produtos da V10 e outros produtos, perfume, shampoo, cera, são diversos produtos e as pessoas realmente procuram e que estão... Antigamente acho que tinha um cuidado maior, teve aí um lapso de tempo que as pessoas não procuravam tanto, agora estão voltando a procurar muito a questão da estética automotiva. Tá, mas explica pra nós aqui, pro nosso telespectador, pra um leigo, igual eu e o Dante que lavamos o carro com detergente. Quais são os produtos que nós podemos comprar da V10 Tools que a gente vai poder usar no dia a dia pro nosso carro, pra estética, como também pra lavação dele? Basicamente, todas as nossas linhas você pode ter hoje. Hoje, o mercado de estética automotiva, mais de 90% é fomentado pelo hobbyista, não é pelo profissional. Tem produtos que nós temos que o profissional não tem, né? Então, o hobbyista hoje, que é aquele cara que gosta de lavar o carro em casa, é o maior investidor de produtos, tanto da área química quanto da área de ferramentas. É o maior consumidor. As ferramentas, elas são simples, fáceis. E olha só que interessante, nós temos uma Snow Fun que vai na hidrolavadora. Um dia eu fui lá no meu pai, quero lavar esse telhado, meu pai tem 72 anos, a parte de baixo, assim, dos telhados, peraí, fui lá no meu carro, peguei um Snow Fun, botei shampoo, porque ela faz uma espuma muito densa, botei cloro ali dentro e aqui, ó, joguei lá, derreteu a sujeira, joguei uma água dali mesmo, ou seja, facilitei a vida até para lavar o telhado da casa, não é só para lavar o carro, né? Então, a área de químicos também hoje, tu faz a lavagem de um carro sem fazer esforço, o produto trabalha por si. E eu até estava conversando com o Felipe, que é dono da Jassa Produtos ali em Gaspar, uma empresa que também vem crescendo muito no ramo, e nós chegamos à conclusão que o Brasil hoje é a maior referência em produtos químicos para estética automotiva no mundo. Vocês sabiam disso? Nossa, Não fazia ideia. sabia. Existe hoje duas marcas que são conhecidas no mundo, que é a Meguiar's, que é americana, e a outra é a Soft 99, que é japonesa. Hoje, todas as indústrias que estão no setor têm um catálogo maior do que essas empresas estrangeiras e produtos bons. Hoje tem produtos que você não precisa mais encerar o carro. Você bota 100 ml de produto junto com água na Snow Fun, você aplica no carro, o seu carro bate a água, o carro já está encerado com brilho, proteção e tudo mais. Não precisa mais aquele esforço da cerinha com pasta. Dante, Vamos lá. a gente aí um pouco do nosso patrocinador.
Começando aqui a nossa terceira temporada, né? Nós agradecemos aos nossos patrocinadores que fazem esse produto chegar até vocês. Em especial, agora, a Quírios Contabilidade, uma contabilidade que atua no mercado aqui em Itajaí desde 1999. Ela proporciona segurança contábil e tranquilidade para que o empresário possa focar no crescimento dos seus negócios, né? Oferecendo soluções personalizadas e eficientes. Então, para empreender, como o Michael empreende, você precisa ter uma boa retaguarda, uma boa contabilidade, e a Quírios Contabilidade está aqui conosco com o QPA nessa terceira temporada. Valeu, Dante. Obrigado pelos nossos patrocinadores. E falando em contabilidade, eu me lembrei de uma coisa agora. Inclusive, eu estou muito assustado e com medo. Essa fuga de pessoas, de empresários do Brasil para o Paraguai, muita gente indo para lá, colocando domicílio fiscal no Paraguai, levando empresa para lá, inclusive a FEComércio e a ACI, né, que são associações que deveriam valorizar o empresário itajaiense de Santa Catarina, que deveriam lutar para que as empresas daqui tivessem mais condição de garantia, de empreender. Elas estão fazendo o contrário. Elas montaram uma comissão, uma comitiva para levar empresários para o Paraguai. Olha o contrassenso. Vão agora no dia 7 de setembro, que data curiosa. Então, eu estou incrédulo dessa questão nova pra mim. das pessoas irem para o Paraguai, e agora a CI, a FEComércio, fazendo esse incentivo. Então, pegando essa questão do Paraguai, Eu até acho que é uma situação de conhecer o mercado lá, mas acho que é um perigo, né? Porque não volta mais. claro, Do jeito que a gente está ouvindo hoje do mercado aí, né, Michael? É um perigo do pessoal Sim. realmente. eu acho A que ideia. Eu acho que a ideia é mais ou menos aquela ideia da Índia lá, vamos pagar para o pessoal matar cobra, eles estavam cuidando Sim. criando cobra. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Então, Maicon, cara, na tua visão, assim, tem um jeito de a gente equilibrar essa balança? Você tá assustado com esse pessoal indo para o Paraguai? Então, isso é uma triste realidade para o Brasil, né? Porque para quem não entende, acha que o Brasil, o empresário está indo para lá só para ter lucro, né? Que é assim que as pessoas, a grande maioria das pessoas veem. E na verdade, elas estão indo para não morrer no Brasil, né? Então é uma questão já de sobrevivência aqui no Brasil. E isso aconteceu até com algumas empresas que saíram de Itajaí e foram para outros municípios que deram incentivo para empreender aqui em outros municípios, né? E é uma triste realidade, mas isso está acontecendo numa velocidade muito grande. Quem vai perder simplesmente são as pessoas comuns que perdem a oportunidade de emprego e está levando lá para o Paraguai, para o povo paraguaio. Mas, sinceramente, se continuar esse governo, eu acho que não vai ter outra alternativa a não seguir esse caminho. Na verdade, eu acho que essas instituições já estão planejando já o plano B. O plano B é, antes de morrer, nós temos que ter uma alternativa, e a alternativa hoje é o Paraguai, infelizmente. A gente vai que chegando ao final, Max, o Dante vai preparar aqui nossa tradicional última pergunta, mas eu queria te fazer uma pergunta, onde a V10 pode chegar? Olha, a V10, eu acredito muito no meu potencial e no potencial da empresa. Eu vejo a empresa muito grande, é difícil dizer como que ela vai estar, mas eu vejo ela conhecida com muita facilidade no território nacional e quem sabe até internacional. Esses dias eu estava conversando, criando uma possibilidade de ter V10 Tours no Canadá. Então, eu vejo a empresa muito grande porque eu acredito em mim. Eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor tem que ter. Coragem e acreditar nele mesmo, porque desafios vai ter. Se vai ter que ir para o Paraguai ou vai ter que ficar em Santa Catarina, a gente não sabe. São coisas que a gente tem que desenhar e projetar. Mas a V10 ela é uma empresa que vai dar muito orgulho, principalmente, se Deus quiser, nós vamos permanecer no nosso estado, nós vamos mudar essa situação no Brasil. E é uma empresa que vai dar muito orgulho não só para Santa Catarina, mas também para Itajaí. Muito bom. Vamos para a pergunta final, então, né? Retomando o QPA nessa terceira temporada, mas nós continuamos com as boas práticas, né? Aquilo que deu certo tem que continuar. Então, a pergunta final, Michael, que a gente faz para todos os nossos convidados, é rememorar um pouco, né, a sua trajetória. E se você pudesse dar uma orientação, escrever uma cartinha para o Michael lá com 10 anos de idade,
né, que estudava aí nos colégios de Itajaí, que corria pelas ruas da nossa cidade aí, empinando pipa e brincando aí. O que você enviaria para o Michael de 10 anos de idade hoje, né, com essa experiência que você tem, o que você falaria para o Michael de 10 anos de idade? Continue sonhando. Eu acho que o sonho é a base para a gente crescer. E eu falaria, tenha calma que tem uma pessoa muito importante te esperando no futuro, que é minha esposa. A minha esposa hoje é a base de tudo. Eu não conquistei tudo sozinho. Então é muito fácil eu vir aqui falar da V10, falar da minha pessoa, mas por trás eu tive uma pessoa muito importante que foi a base que me deu essa sustentação. Então continue sonhando e espere que tenha uma pessoa no teu futuro lá para te dar esse suporte. Isso aí. Michael, obrigado. Eu que agradeço a todos. É sempre um prazer estar reunido com vocês e conte comigo sempre. Bom, pessoal, você que curtiu esse episódio, né, tem um ditado que fala que sonhar ou sonhar alto é o mesmo preço, né, Maia? Então, com certeza, o Michael nos mostra que sonhar alto vale a pena, o empreendedorismo, a vontade de mudar de vida e de crescer, que é o que ele está fazendo. Você gostou? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, leve essa história adiante, que o Michael está levando a Itajaí para o Brasil inteiro através da V10, e você nos ajuda levando esse episódio. Até a próxima, grande abraço.